We've been looking at Deuteronomy chapter 20, Nós estivemos olhando para Deuteronômio capítulo 20 and in that discussion, e nessa discussão we extended things nós beyond estendemos as coisas that chapter, além and we desse did a review capítulo of the history e fizemos uma revisão da história the departure from da Egypt saída do Egito to the death of all the people. até a morte de todo o povo e então a entrada na Terra We can Prometida. extend this a little bit further. Se nós pudermos estender esta linha um pouco mais, How far can we go? quão longe podemos ir? We had a few more verses. Nós temos We mais first alguns approached this versículos subject. quando nós primeiro abordamos este assunto. Some dates, Algumas some verses. datas, alguns versos. Anyone? Alguém? You're not sure the question? Você sabe com This morning certeza a we resposta. got to hear, Esta manhã nós chegamos até aqui. spoke about what Nós happened falamos at sobre o que Zerah, aconteceu em Zered, but we went a little bit further than mas Zerah. nós fomos um pouco mais adiante do que Zered. When we first discussed all of this, we Quando went to nós Deuteronomy, discutimos went isso to pela primeira Joshua. vez, nós fomos para Deuteronômio, para Josué. At Zerah, is Moses dead? Em Zered, Moisés está morto. Is Moses dead here? Moisés está morto aqui? No, he's not dead here. Não, So ele não está the morto story goes ainda. a bit further. Então a história vai um pouco mais adiante. Can't remember? Conseguem lembrar? Não? Remember? Você se lembra? We did this the other day. We went Nós through fizemos isso outro dia. all the verses, then we developed a story. Nós fomos Remember? por We todos did os that. versos e desenvolvemos uma história. Vocês se lembram disso? Yeah, where Sim. will this story end? Onde a história termina? Where will it end? Onde ela irá terminar? No. Não. We went to Joshua 4:19. Nós fomos para Josué Saying, "The people 4, came verso out of the 19, que Jordan diz: on the 10th day of the Subiu, pois, first o povo month, do Jordão and no camped dia in 10 Gilgal, do mês primeiro in the east e border alojaram-se of em Jericho." Gilgal, ao lado oriental de Jericó. Remember that? Lembram-se disso? So that's the 10th Então, day, este é o 10º dia do primeiro mês, but there's some dates before that. mas existem algumas datas antes disso. 10th day of the first month. 10º dia do primeiro mês, e isso é Josué 4:19. 4:19. And where are they? E aonde eles estão? People came up out of Jordan. O povo on the do 10th Jordão day of the subiu no first dia month, 10 do mês and primeiro encamped in e Gilgal, alojaram-se em Gilgal, in the east do border lado oriental of de Jericho. Jericó. So this is Gilgal. Então Where did isso we read é Gilgal this morning? Gilgal. Onde nós lemos Where sobre were we when we Gilgal read esta Gilgal? manhã? Onde nós lemos? Sorry? Desculpe, Did you get the book? você pode me dar o livro? Joshua chapter 5. Josué capítulo 5, Here? aqui, Verses, verse 9. verso 9. So Joshua Então, chapter 5, verse 9. Josué capítulo 5, verso 9. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje retirei de sobre vós o opróbrio do Egito. Por isso, o nome daquele lugar se chamou Gilgal até os dias de hoje. Então, em 4:19, quando eles acamparam em Gilgal, do lado oriental de Jericó, verso 20, e as 12 pedras, eles vão estabelecer as 12 pedras, e no capítulo 5, verso 2, eles vão circuncidar as pessoas. Então é isso que está acontecendo aqui. Vocês estão ok com isso? Se nós formos um pouco mais adiante,
We stopped in 5:9. Nós paramos no 5:9, se nós formos para o 10, o que está acontecendo no capítulo 5, verso 10? Joshua 5:10. Josué 5:10. Now we get to the Passover. Agora nós chegamos na Páscoa. 14th of the first Então é o dia 14 Passover. do primeiro mês, é a Páscoa. And this is 5:10. E isto é o capítulo 5, verso 10. What we had in here. E o que nós temos aqui no meio? What information did we have? Que informação nós temos aqui? Yep, we're in a new year. Sim, nós estamos no novo ano. Did we read something from the first story of Joshua? Você vai ler algo sobre Joshua 1:2. a história de Josué, o começo da história de Josué. Em Josué 1, nós sabemos que Moisés está morto. Joshua commanded, verse 10, the officers of the people, saying, pass through the host and command the people, saying, prepare ye victuals. Então, Josué capítulo 1, verso 10. Então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo, passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, provei-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes. Então, existe 3 dias aqui, e então eles enviam os espias no capítulo 2. Desculpe. Where do we find the 30 days? Onde nós encontramos os 13 dias? Os 30 dias. Deuteronômio, capítulo 30. Capítulo 34, verso 8. E os filhos de Israel prantearam Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto no luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria, portanto, Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos, assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então nós temos 30 dias. Anything else? Algo mais? Where are we? Onde nós estamos? Deuteronomy 1. Deuteronômio 1. Deuteronomy 1, verse 3. Deuteronômio 1, verso 3. In the 11th month, on the first day of the month, that Moses spake unto the children of Israel. E sucedeu que no ano 40º do mês, 10º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel conforme a tudo que o Senhor lhe mandara acerca deles. Então, no primeiro mês, no dia 11, no ano 40º. Desculpa, no mês 11, no primeiro dia do mês 11. Isso é Deuteronômio capítulo 1, verso 3. Então, Moisés, eu vou dizer que Moisés canta. Então, vou colocar apenas canção aqui. É o primeiro dia do 11º mês. Então, do primeiro dia do 11º mês até o 10º dia do primeiro mês, que é o ano 41. 41. Ali ele colocou 14/1 do ano 41, que é a Páscoa. Nós temos 3 dias aqui. Então você tem ao menos 33 dias. E isso vai nos levar então ao mês 12, aqui. Então vamos dizer que aqui é o meio do 12º mês do ano 40, quando Moisés para de falar. Então ele fala por volta de 30 dias, por volta de um mês. Nós estamos bem com isso? Isso é o que nós fizemos no começo da nossa classe, quando nós primeiros olhamos para isso. Então, vamos colocar... Não, eu não vou colocar, porque nós não sabemos. Então, é por volta de 30 dias o livro de Deuteronômio. E nós vemos que por ele ser tão longo, isso se desenvolve o argumento de que ele está repetindo apenas aquilo que ele diz, dia após dia, conforme eles vão avançando.
That's as far as we got to, I think. Então isso é o mais longe que nós chegamos, eu acho. He's in Gilgal. What does Gilgal mean? 14 dias do primeiro mês, então ele está em Removal Gilgal. of the curse. When you remove the curse, what can you do? Quando você remove a maldição, o que você pode What can fazer? happen to you? O que acontece com você? Sorry? Desculpe. You're pardoned. Você é perdoado. So when you're pardoned, what Então can quando você é happen? perdoado, o que pode acontecer? You can be circumcised. Você pode ser circuncidado. So you can be circumcised Então because você you're pode ser pardoned. circuncidado porque você foi Removal of perdoado. the curse. A remoção God's da gonna roll maldição. away the curse. Então Deus vai retirar a Okay, so maldição. that's why they get baptized Nós in estamos Gilgal. bem, é por isso que eles estão sendo batizados em Gilgal. É por isso que eles estão esperando, para que a maldição seja retirada. Any questions? Alguma pergunta? What was the curse? O que era a Which verse are maldição? we in? Em que verso nós estamos? Joshua 5, Josué 5, verse verso. Joshua 5 verse 9. De Josué 5, verso 9. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje retirei de sobre vós o opróbrio. Ele diz opróbrio do Egito. Por isso o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Então nós dissemos maldição, mas a passagem diz o opróbrio do Egito. Josué 5, verso 9, o opróbrio do Egito. O que a palavra opróbrio significa? Eu disse que era maldição e todo mundo me acompanhou nisso. It says reproach. Reproach O means opróbrio diz que significa the disgrace. a desgraça. We'll go with, Nós vamos com disgrace. desgraça. Most people probably Acho don't know what que the a other maioria words das pessoas não conhecem as outras palavras. are. Contumely Insulto and e pudenda. pudenda. Does anybody know what pudenda means? Alguém sabe o que pudenda significa? Pudenda. 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 So I'm just going to go with disgrace. Então, eu apenas vou ir com a palavra desgraça. Alguém pode descobrir o que as outras palavras significam. Isso vem direto de Strong's, que diz que o opróbrio, que é o opróbrio da maldição, a vergonha, a desgraça. Nós dissemos maldição é desgraça. Isso vem de uma outra palavra, que é 2778, que é a referência, que significa sair e se expor. Então vem da palavra expor, que significa, num sentido negativo, de fama. Expor as pessoas ao que elas realmente são. Então o que significa quando ele diz o opróbrio do Egito? Isso que a maldição é alguma maldição que tem relação com o Egito, que seria removida. O que é essa maldição? Irmã Emma? Desculpe. Então, o opróbrio ou a maldição é que todos eles irão morrer. Mas aqui não diz a maldição, diz o opróbrio do Egito. O opróbrio significa a desgraça ou a vergonha. A vergonha, a desgraça do Egito. Agora é retirado. Começa no Egito, Números capítulo 14.
Números 14 e 22, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram à minha voz. Por isso não verão a terra, e por isso eles devem morrer. Então, qual é o opróbrio do Egito? Meu irmão, qual seria o opróbrio do Egito? Números. Eu vou interrompê-lo aqui. Apenas me diga o que o opróbrio do Egito é. Porque quando você me diz que é porque Deus deu o opróbrio do Egito, que é por isso que Deus vai fazer isso, apenas me diga o que o opróbrio do Egito é. Você não sabe como descrevê-lo? Ser como os pagãos e não ser circuncidado. Então, o opróbrio dos egípcios é: você se parece conosco. Você se veste como um egípcio, e é isso que o opróbrio do Egito é. Sim? E agora eles não irão mais se vestir como os egípcios. Sim? Meu irmão? Eu pensei que você tivesse sua mão levantada. Minha irmã? Os egípcios tinham orgulho, e é disso que ele está falando aqui. Ok. Os egípcios estavam expostos de que o seu Deus era sem poder, e essa era a vergonha do Egito, ou o opróbrio do Egito. Minha irmã? O que isso tem a ver com o Egito? Ok, então eles vão para Cades Barneia e eles não cometem nenhuma apostasia. Então eles entram em Canaã, e então ao eles entrarem em Canaã, o que nós estamos dizendo que é correto, o que deveria acontecer ao eles entrarem na terra de Canaã? O que Moisés tem que fazer? Baseado nas linhas que nós estamos estudando. Moisés tem que fazer algo. Esqueça essa pergunta, eu vou te fazer outra. Eles deixam o Egito e Moisés tem que fazer algo. O que ele tem que fazer? Ele tem que cantar uma canção. Ótimo. Então eles vão para Cades Barneia, tudo está indo bem. O que Moisés tem que fazer? Então ele tem que cantar uma canção. Nós estamos bem com isso. Então eles não cometem nenhuma apostasia quando eles vão para Cades Barneia. Nós podemos ter Josué 5:9 cumprido? Pode Moisés ir para o povo e dizer, nós estamos em Josué agora, mas quem quer que seja que diga isso, na história é Josué quem vai fazer isso, mas Moisés não pecou, porque ele está ainda em Cades Barneia. Ele é bom, então quem vai estar falando? Ele ou Josué? Moisés, porque todo mundo passou. Ele vai cantar uma canção. Pode Moisés dizer a eles,
Hoje retirei de sobre vós o opróbrio do Egito. Ele pode dizer isso a eles em Cades Barneia, quando eles não pecaram ainda. Ele não pode dizer isso. Então, este verso só é aplicável depois do pecado e depois da peregrinação no deserto. Esse é o único momento que ele pode dizer isso. Esquece quem é Moisés ou Josué. Moisés não entrou por causa dos seus próprios problemas. Você concorda com isso, meu irmão? Você conseguiu entender essa conversa? Você entendeu? Você concorda com a análise da minha irmã? A conclusão dela, a posição dela, você concorda com essa posição? Sim. Irmã Elizabeth, você concorda ou discorda? Não me diga por quê. Você concorda? Ok. Então, nós temos mais ou menos 4 pessoas que concordam. Nós somos todos irmãos e eu não sei nada mais do que todo mundo. Então, eu vou dizer que eu discordo. Ok? Então, eu discordo. Meu irmão, qual é a sua posição? Sua posição. Você concorda com a minha irmã ou você concorda comigo? Repetir a coisa? Ok. Nós precisamos manter o caminho. Eu sei que as pessoas podem se perder, porque até mesmo eu esqueço qual foi a pergunta. Nós estamos em Cades Barneia. Todo mundo passou no teste. Moisés cantou uma canção em Êxodo 15. E agora ele vai cantar uma outra canção. Tudo que eu posso dizer é que é Deuteronômio, porque ele vai repetir a lei, certo? Não são, na verdade, não são 11 dias depois. Vamos dizer que é um ano antes. Desculpa, um ano depois. Nós estamos, então, em Cades Barneia. Ele vai entrar na terra e vai cantar uma canção. E ele vai dizer a eles, hoje eu retirarei de sobre vós o opróbrio do Egito. Ele pode dizer isso ali? Minha irmã diz que ele não pode dizer, que ele só pode dizer depois dos 40 anos. E eu estou dizendo que ele pode dizer isso em Cades Barneia. Então, o que você me diz? Ele pode? Então, você concorda comigo? Ok. É uma péssima decisão. Então, me diga por que ele pode dizer isso. Ok. Então, se eu posso parafrasear o que as pessoas estão dizendo, me diga se eu mal interpretar vocês, mal citar vocês. Então, o opróbrio do Egito é a maldição. E você está dizendo que é a maldição ou não? É a punição que todas as pessoas vão morrer? É isso que você está dizendo que é o opróbrio do Egito? Diga sim ou não. Você está dizendo não, porque eles não fizeram nada, então eles não vão morrer todos. Então, definitivamente, dissemos que o opróbrio do Egito é outra coisa. Então, você me diga o que o opróbrio do Egito é. Vamos parar aqui. Porque isso não é o opróbrio do deserto, porque eles estavam sendo circuncidados no Egito. Desculpe. Eles não foram circuncidados no Egito por 215 anos. Então, o dia que eles deixaram o Egito, todo mundo estava circuncidado, de acordo com a lei. Sim, de acordo com a lei, tudo foi feito. Quando eles deixam para os 40 anos, então não existe circuncisão. Então, isso não seria o opróbrio do deserto, porque seria o opróbrio do Egito? Essa é a pergunta dele. Ou é a posição dele?
Ok. Você tem que saber, porque senão você não teria certeza se a sua posição está correta, certo? Todo mundo aqui escutou o que meu irmão disse? Sim. Irmão Alex, você não concorda com ele? Você não está certo se você concorda. Irmã Schneider, você concorda? Eu não consigo te escutar. Você discorda. Você não sabe. Por que você não sabe? Então, vamos com a irmã Schneider. Então, eles estão indo para Canaã. E Moisés vai dar a eles várias instruções. Então, alguém pode encontrar o verso para mim, para nós, para a nossa classe. Ele vai dizer algo como: quando vocês entrarem nesta terra, não se comportem como... Vamos deixar ela fazer. Não se comporte como quem? Não se comporte como os habitantes desta terra, esta terra de Canaã. E também não se comporte como... Não se comporte como os egípcios. O que essas pessoas estão fazendo de errado? Idolatria. O que os egípcios fizeram de errado? Ok. Então, nós não fomos inteiramente no que aconteceu em Canaã. Isso ainda está em Deuteronômio 20, mas todos nós lemos os versos 5 ao 8. Na verdade, até o final do capítulo. Vocês leram isso antes e eu tenho certeza que vocês leram agora. Nós não fizemos isso em classe. Então, quando eles entram em Canaã, o primeiro lugar que eles vão é... O que é a primeira coisa que acontece quando eles entram em Canaã? Ocupação. Quem que eles encontram primeiro? Que pessoa, que cidade, que história? Desculpe. Aí, não é a primeira. Não a ajude. Lembre-se que houve 3 dias. Nós estamos em Josué, no capítulo. Alguém diga qual capítulo nós estamos. Não é o 5. Nós estamos no capítulo 1. Josué, capítulo 1, verso 11. 11, ok? 3 dias. 11. Você está bem aqui? No capítulo 2, o que vai acontecer? No verso 1, 2, 1. Capítulo 2, 1. Eles vão para onde? Jericó. Então, Jericó é o número 1. Vocês estão bem com isso? Qual é o número 2? Alguém fale o capítulo. Número 2. Minha irmã, você sabe qual o capítulo é? Jericó é o primeiro lugar. Qual é o segundo? Apenas nos diga o capítulo. Qual o número? 8. É o número 8. Sim. Começa no capítulo 7. Quando eles começam a ocupar Ai. No capítulo 7 dá errado, que é a história de Acã. E no capítulo 8 é quando eles destroem. Certo? Nós estamos bem com isso? E então o que acontece? A próxima ocupação. Em qual capítulo você está?
Ok, na história do capítulo 9 é o quê? Verso 3, 9, 3. Gibeon. Nós vamos voltar a Deuteronômio 20 e vai te dizer como se comportar com as diferentes nações ou países. Ok? Nós vamos voltar lá. Então, nós apenas pulamos à frente. Então, nós temos Jericó, Ai e os gibeonitas. Os gibeonitas, então, enganam eles. E o que eles terminam fazendo com os gibeonitas? Irmã Schneider, o que eles fazem com os gibeonitas? Eles os espalham. O que eles fazem com eles? Ok. Então, nós vamos voltar para a minha pergunta original. Então, não seja como dois tipos de pessoas. O grupo 1, os cananeus, o problema deles. Não seja como os egípcios. Qual o problema deles? Senhores de escravo. Nós vamos ver isso quando nós formos para o nosso estudo. Então, agora eles estão entrando em Canaã. Isso era apenas para ser 11 dias. Nós vamos esquecer tudo isso, porque tudo isso é apenas o estabelecimento do sistema. Uma vez que o sistema está estabelecido, são 11 dias e então você entra na terra de Canaã. E o que vai mudar quando você entra em Canaã, comparado com o Egito? Ok, então o problema é a escravidão. Qual era o problema no Egito? Eles eram escravos dos egípcios. Agora eles vão entrar em Canaã. Ao eles entrarem em Canaã, o que eles vão ser? Eles vão ser os senhores de escravos. Vamos tirar a palavra escravo de fora disso. E agora eles então são os senhores. Então, meu irmão, nós estamos em Josué 5, 9. Nos diga qual é o opróbrio do Egito, que vai ser retirado deles agora. Escravidão. Então, a escravidão do Egito é agora tirada deles. Agora eles são livres, propriamente livres, no seu próprio país. Então, aqui no meio, onde nós estamos, aqui, tudo isso até aqui, tudo isso no meio, não tem nada a ver com o Egito. Tudo isso era o seu próprio pecado, são os pecados do deserto. Tudo isso é preparação, tudo isso que veio antes é preparação. E vai te levar ao caminho de volta para o Egito. O problema do Egito era que eles eram escravos. Isso era um opróbrio ser um escravo? Era algo vergonhoso? Sim. Por que eles escravizam? Por que eles escravizam? Como isso aconteceu? Nas suas mentes? Como eles se tornaram escravos? Escravo é o fim do poço. Como você vai direto para o fim do poço? Aonde eles começaram a história deles? Desculpe. Eu vou dizer que eles começam a história deles em Gozém, porque é sobre o Egito, o opróbrio do Egito. Gozém é onde? Não no Egito. Onde é Gozém? Porque para eles seriam dado Gozém. Numa escala de 1 a 10, aonde estaria Gozém? Alguém disse? Não lugar. O conceito. Gozém é o número 10. É o melhor lugar para se estar. Então, eles foram do melhor lugar, sendo dado tudo, e eles amaram tanto que eles decidiram permanecer. E aí eles terminaram se tornando escravos. Então, a vergonha do Egito, o opróbrio do Egito, é que eles desnecessariamente se tornaram escravos. Foi algo tolo a se fazer. Eles deveriam apenas permanecer temporariamente no Egito, mas eles terminaram gostando tanto que eles decidiram ficar. Quem mais faz esse pecado, comete esse pecado? Que outra pessoa comete esse pecado? Ou pessoas, é mais de um. Nomeios.
Mordecai, Esther e todas as outras pessoas em volta deles. Eles amavam Babilônia tanto que eles decidiram ficar, porque eles não queriam deixar os seus bens. Nós chamamos isso de qual condição? Laodiceia. Nós temos o mesmo problema na Segunda Guerra Mundial. Existiam muitas pessoas que viram o que estava acontecendo, mas eles se tornaram cegos. Eles fingiram que tudo ficaria bem, mas eles viram. Hitler não apareceu do nada. Todo mundo podia ver o que estava acontecendo. Era reportado nos jornais o que estava acontecendo. Não era porque as pessoas eram cegas, mas era porque eles se recusaram a ver. Então, nós chamamos isso do quê? O opróbrio da Alemanha. Seria o opróbrio da Alemanha, não? Muitas dessas pessoas não saíram. Então, o opróbrio do Egito, meu irmão está dizendo, é a servidão do Egito, a servidão desnecessária. É uma vergonha, deveria ser uma vergonha que você é um escravo, mas agora essa vergonha será retirada, porque agora você será um homem livre. Você está bem com isso? Você está bem com isso, minha irmã? Meu irmão? Nós estamos bem com isso? Nós estamos agora na mesma página, irmã Elizabeth? Sim. O opróbrio do Egito é a servidão do Egito, não a peregrinação do deserto. Então, eu não gosto de fazer isso. O que eu vou fazer agora? Porque eu não tenho uma boa direção, mas nós vamos em frente e vamos fazer de qualquer jeito. Se nós não tivermos uma resposta rápida, eu apenas vou apontar para as pessoas que estão assistindo e depois nós podemos talvez estudar este assunto e chegar a uma solução. Isso é uma discussão que eu e meu irmão tivemos durante o intervalo. Então, é sobre isso daqui. Lembra-se que nós tivemos uma discussão na última aula que ele não concordou, que essa maldição, essa contagem comparada com essa, nós estamos bem? Números 1, aqui, nós dissemos que deveria estar aqui, porque está conectado com essa. Deixa eu dizer qual é o problema. Qual o problema dele, ou qual é o problema? Todo mundo tem 20 anos. Nós estamos bem com isso? Então, esse é o nosso público-alvo. Todo mundo tem 20 anos. Existem homens, existem mulheres que têm 20 anos. Qual o verso bíblico? Irmão William. Números capítulo 1, 45 e 46. Aqui diz que existiam 600 mil homens, mais alguns extras. Sim, mais alguns extras. Então, são 600 mil homens. Não diz quantas mulheres. Então, nós estamos aqui nessa história, aqui. E a pergunta é, ou a afirmação é, que existem dois tipos de homens. E também dois tipos de mulheres. Nós temos homens bons e homens ruins. Mulheres boas e mulheres ruins. Nós estamos bem com isso. A definição de bom e ruim é você se rebela ou você é bom. Deus te manda para uma missão e diz, vá para Canaã. E eles dizem, não. E eles dizem, sim. Então, essas pessoas disseram, não. E aqui, sim. Sim e não. A pergunta é, se nós vamos entrar em Canaã agora, as pessoas ruins disseram não e as pessoas boas disseram sim. Nós estamos bem com isso. Então, na história, nós sabemos com certeza que haviam 2 e 10. 12 espias.
As mulheres não são enviadas para serem espias, então nós temos apenas 2 e 10. A história diz que apenas essas 2 pessoas irão entrar em Canaã. E diz que todo o resto irá morrer. Cada uma dessas pessoas, cada pessoa. Quando diz cada pessoa, quando nós vamos para Deuteronômio, eram homens de guerra. Em Josué, homens de guerra. Números, homens de guerra. Sempre são homens de guerra. Então, neste grupo aqui, a pergunta é: quantas pessoas são ruins que disseram não, nós não vamos? Se nós formos tirar Josué e Moisés de fora desta história, vamos deixá-los por conta própria? Quantas pessoas aqui seria? Isso está certo? Então, dos 599.998, todo esse número de pessoas disseram não, nós não vamos ouvir, ou houve alguns homens de guerra que disseram, eu acho que nós deveríamos ir. Meu irmão disse que cada uma dessas pessoas disseram não, exceto por 2 pessoas. Os 10 serão destruídos, nós sabemos disso. Então, se nós tirarmos os 10 de fora, fica 88. Sim. Os 10 já disseram não, para começar. Eles que causaram um problema. Então, cada uma dessas pessoas, cada um desses homens de guerra acima de 20 anos, disseram, sim, nós vamos ficar do seu lado. Então, ou todo mundo disse não, ou algumas pessoas disseram sim, nós concordamos com Josué e Caleb, mas eles ainda vão morrer de qualquer jeito. Eu não sei qual posição nós consideramos, e nós sabemos que todas as pessoas morrem, mas a pergunta é, todas as pessoas disseram não, ou apenas porque você é parte da igreja você acaba sofrendo? Essa é a pergunta. Esta é a pergunta que eu meio que estou perguntando ou impondo, se fizer sentido. A não ser que alguém tenha uma boa resposta, nós vamos seguir em frente. Porque eu acho que tem uma relevância de um jeito ou de outro. Eu acho que é uma pergunta significativa, mas nós não vamos discutir em classe. Alguns homens bons aqui, baseado no quê? Deuteronômio 14 ou Números 14? Moisés agora está onde? Ele está neste lado direito. Então, eles vão morrer agora. Por que Moisés vai morrer? Moisés vai morrer por causa desse problema ou porque ele feriu a rocha? Então, por que você está conflitando os dois? Eu entendo a sua lógica, você está apenas se repetindo, eu entendo. Você está dizendo que Moisés, ele nunca poderia ter entrado em Canaã por causa dessa maldição. É isso que você está dizendo. Você não pode fazê-lo morrer por evidências circunstanciais do que por outros motivos. Você está dizendo que ele morreu por conta disso. Eu estou dizendo que você está dizendo isso. Suas palavras podem não estar dizendo isso, mas você está dizendo.
A Bíblia diz que ele morreu porque feriu a rocha. Se ele não tivesse ferido a rocha, ele teria entrado na Terra Prometida, então seriam 3 pessoas. Então, ele tinha que ferir a rocha para cumprir essa profecia. Você não vai começar a predestinar ele, vai? Ok, predestinação se torna perigosa. E eu realmente gostaria de adverti-los para não fazer isso, para que nós não predestinamos, senão vamos entrar em problemas. Um pouco mais alto, por favor. Sim, esse número aqui. Ok, então esse é um argumento separado, se você vai ter os levitas ou não. Então, esse não era o argumento dele. Eu acredito que o argumento dele é: eles estão todos ali porque eles morreram. Moisés não é um levita e nem um sacerdote. Então, ele estava apenas usando Moisés e Arão de uma maneira diferente. Você está correto, nós ainda nem fizemos isso, nós ainda não perguntamos se poderia haver um levita de 22 anos que poderia ter passado até a Terra Prometida. Nós não discutimos isso, porque um levita é um homem de guerra. Não é um homem de guerra, eu não acho. Eles não fazem parte do número que vai para a batalha, então nós ainda nem estamos lidando com isso, com esta questão. O que nós certamente estamos abordando, antes de nós avançarmos, se nós somos para algum lugar, todos nós concordamos que as mulheres não são contadas. Então, mesmo que nós não tenhamos uma evidência nem para um nem para o outro, se nós dissermos, poderia uma mulher de 60 anos de idade entrar em Canaã? Se ela está com 60 anos aqui, ela poderia entrar em Canaã se ela tivesse 60 anos de idade? Ela tem 60 anos aqui. Eles cometeram um pecado e quantos anos ela teria? Quantos anos ela teria aqui quando eles cometeram o pecado? Ela teria 38 ou 39. Ela seria maior de 20 anos. Então, ela é maior de 20 anos aqui. Ela poderia entrar em Canaã? Sim. Então, nós temos todas essas mulheres que são mais velhas e não têm maridos, porque todos os maridos morreram, mas as mulheres estão ali. Eu não sei se nós conseguimos conceitualizar isso, ou nós dissemos que todas as mulheres morreram também, porque a história nos indica que as mulheres não morreram. Elas não eram parte do problema. Algumas morreram pela idade. E eu sugeriria que isso muda a maneira como nós vemos quando nós vamos para Canaã, como a família era estruturada, como a sociedade funciona, porque você tem todas essas pessoas mais velhas, todas mulheres, viúvas, que precisam ser tomadas conta. Então, e sobre todos esses levitas e sacerdotes, eles poderiam entrar? Ou eles também seriam cortados se fosse maior de 20 anos. Um sacerdote ou um levita de 25 anos de idade aqui, ele poderia entrar? Meu irmão Rogers diz que sim, você diz que não. Então você pode ter sacerdotes mais velhos aqui. Todo mundo concorda com isso? Então, tem evidência de que eles não faziam parte da rebelião. Nós estamos aqui, onde a rebelião está. Onde nós iríamos para chegarmos na primeira rebelião? Aqui eles saem, aqui eles se estabelecem. É aqui, não é? Em algum lugar aqui. Se nós colocarmos 40 dias aqui,
Isso seria por volta do 4º ou 5º mês do primeiro ano. E eles têm um bezerro de ouro. E eles são fiéis aqui. E nós estamos dizendo que aqui eles parecem ser fiéis também, porque eles não são chamados como homens de guerra. Isso muda muito a maneira como nós percebemos as coisas. Eu acredito que sim. Verso qual? 1:49. Nós temos 1:49 aqui. É esse daqui. Homens de guerra. E nós temos Números capítulo 1, verso 49. Sem levita. Nós podemos fazer texto prova disso. Eles não são contados. $47 47 ao 49. Então, Números capítulo 1, 47 ao 49. Eu não vou ir até lá, mas o que acontece 2 capítulos depois? Agora eles são contados. E essa é a história de Atos 27. Sim. Então, existem 2 numerações separadas. E nós sabemos que isso tem que ter uma significância profética, porque nós sabemos que está conectado com Números 23. E são 2 numerações diferentes. Eles não são homens de guerra. Nós sabemos que isso tem uma significância profética. Espero que nós possamos ver isso. Alguém tem alguma resposta aqui? São todos estes pecadores? Ou você apenas foi pego no lugar errado, na hora errada, e você vai morrer só porque você estava lá? Tempo e oportunidade. Você é fiel a Deus, mas você não foi escolhido para fazer parte dos 12. E então por isso você vai apenas morrer, porque todos os outros vão morrer. Ou todos os homens eram maus. Ela comenta sobre isso. Nos diga onde ela comenta sobre isso. Vamos pegar a sua pergunta em um instante, meu irmão. Antes de você ler para nós, por favor, primeiro nos diga a referência. Sim. 1880. É Signs of Times, não tem tradução em português. 2 de setembro, 1880. Essa é a referência. Deixe-me fazer isso de novo. Eu vou repetir em um segundo. Deixe-me encontrar primeiro. Signs of Times. Setembro, 2 de setembro, 1880. Parágrafo 3. Esta série dos Signs of the Times foi um prelúdio para qual livro? Patriarcas e Profetas. Esse é o prelúdio para isso, para este livro. Então, parágrafo 3. Nós estamos aqui? Eu vou dar uma oportunidade para que as pessoas possam encontrar. Ok, vamos ler. Quando Moisés deu a conhecer ao povo a decisão divina, a sua recente loucura e raiva insana voltaram-se para os mais amargos arrependimentos e lamentos. Eles sabiam que este castigo era merecido. Os 10 espiões infiéis tinham perecido diante dos seus olhos. A sua desgraça significando a destruição de todos em suas fileiras, acima de 20 anos de idade. A incredulidade e a rebelião deles tinham custado a todos eles. Agora o parágrafo 4.
Até mesmo neste tempo, se eles tivessem mostrado arrependimento verdadeiro e sincero, Deus poderia ter lhes dado outra prova, como fez com os antigos ninivitas. Mas em vez disso, eles afundaram em total desânimo. Eles sabiam que Deus estava com seriedade com eles. Eles passaram uma noite em claro, mas com a manhã veio uma esperança. Eles determinaram redimir a sua covardia. Não olhariam para o deserto ou para o Mar Vermelho, mas se equipariam para a guerra, e se apoderariam da terra e a possuiriam pelo seu poder. Porventura, suas obras seriam aceitas por Deus. Eles confessaram, dizendo: Pecamos contra o Senhor, subiremos e lutaremos, segundo tudo que o Senhor nosso Deus nos ordenou. Aqui novamente as suas transgressões tinham transformado a sua luz em escuridão. O Senhor nunca lhes tinha dito para subirem e lutarem. Ele não planejou que eles ganhassem a terra da promessa pela guerra, mas pela submissão e obediência irrestrita às suas ordens. Então, o que tudo isso nos diz? Isso é um texto prova para dizer que era 100% ou 90%? Ele está perguntando se isso é um texto prova para dizer que as pessoas eram 100% más ou eram 90% más. Certo, poderia ser 90%, ou você está dizendo que os ninivitas são 100%? Minha pergunta é, como você sabe que é 100% de pessoas más e não 90% de pessoas más? Ok. Então, resumindo o que você disse, todo mundo era mau ou apenas algumas pessoas eram más? Ok, então todo mundo é ruim, todo mundo é mau. Você concorda, meu irmão? Mais alguém? Antes de nós encerrarmos. Então, vamos para uma história bíblica. Livro de Gênesis. Vamos para o capítulo 18. Gênesis, capítulo 18. Você está aí, irmão? Gênesis, capítulo 18. Por que nós estamos em Gênesis 18?
Desculpe. Essa é a história. Eu não quero a história. Eu quero saber por que nós estamos lá. Ok. Essa é a missão deles. Mas por que nós estamos estudando isso agora? Então, nós vamos para o verso 32. Disse mais, ora, não cire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse, não a destruirei por amor dos 10. Então, como isso funciona? Porque ele não quer 100% de conformidade, porque ele pode seguir em frente com um projeto apenas baseado em 1% do povo. 1% está ok, e vamos seguir com tudo, com o seu projeto, vamos seguir com o projeto de Abraão. Porque Deus não diz, não funciona dessa forma. Se são todos ruins, todos eles morrem. Deixe-me refrasear. Porque nós não temos, porque Deus está disposto a dizer, nós vamos seguir com as coisas acontecendo se tiverem 10 pessoas, porque Ele não quer 100%, se nós estamos dizendo que aqui são 100%. Todo mundo entendeu a pergunta? Vamos para 2 Samuel. Então, no livro de 2 Samuel, alguém já estudou o livro de 2 Samuel, capítulo 23, até o final do livro? Alguém já olhou para estes capítulos no passado? Levante a sua mão se você já tiver estudado. Segunda Samuel, capítulo 23 e 24. Minha pergunta é, quem já olhou para estes capítulos antes? Meu irmão Benjamin, você já olhou para isso antes? Capítulo 23 e capítulo 24. Capítulo 23 vem antes do capítulo 24. É esta a ordem correta? Qual dos dois vem primeiro? Capítulo 23 ou capítulo 24? Capítulo 24 vem primeiro do que o capítulo 23. Irmão Dennis, qual dos dois vem primeiro, 23 ou 24? 24 vem antes de 23. Então, vocês estão dizendo que os capítulos estão fora de sequência. E como você sabe disso? Então, você olhou antes e você tem um conhecimento prévio. Ok. Esse não é o motivo pelo qual nós viemos aqui, foi só uma pergunta. Então, 24. O que Davi vai fazer? Meu irmão, o que Davi vai fazer no capítulo 24? Ok. E Joabe vai dizer? Joabe.
o seu general. No verso 2. Disse, pois, o rei a Joabe, capitão, faça esse trabalho. E o que Joabe diz? No verso 3, o que Joabe diz? Capítulo 24, verso 3. Alguém disse alguma coisa? Quem falou? Você está ali, meu irmão? O que Joabe diz? Você não tem certeza? Ok. Como professores, nós precisamos desenvolver uma habilidade. Não é fácil desenvolver, é ser capaz de ler uma história, se é um verso, um capítulo ou um livro inteiro, e tentar entender o ponto ou a direção. Então, Davi, no verso 2, diz a Joabe para numerar as pessoas. E no verso 3, Joabe diz apenas uma palavra. O que ele disse? Digam em voz alta. Em uma palavra apenas. Eu quero uma resposta em uma palavra apenas. Não. Não. Joabe disse não. Se fosse porque, Davi teria respondido. Mas o que o verso 4 diz? Para as pessoas que disseram que ele respondeu por quê, o que o verso 4 diz? Desculpe. Uma pessoa. Não, não quero a primeira palavra. O que Davi disse? O que Davi disse no verso? Davi prevaleceu. Que prevaleceu significa ganhou. Ele ganhou o argumento. Se você dissesse por quê, não haveria argumento. Joabe disse não e Davi disse, você vai. Nós estamos bem com isso? Você está bem, meu irmão? Sim? Então Joabe disse não e Davi disse sim. Nós estamos tentando simplificar a história. Quando você tem uma versão simplificada e aí você volta se essa versão simplificada funciona. Se funcionar, então você sabe que você está correto. Vamos tentar ir para coisas mais simples. Então, de qualquer forma, Davi ganhou o argumento e o que ele vai fazer? Eles vão começar a contar. Nós estamos bem com isso? Então ele vai em todas em toda a terra para contar, e no verso 9, verso 8. Assim percorreram toda a terra e ao cabo de 9 meses e 20 dias voltaram a Jerusalém. 9 meses e 20 dias depois, eles voltaram. Verso 9. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado. E havia em Israel muitas pessoas, mas conta mais uma vez que eram os homens de guerra que arrancavam da espada. Estamos bem com isso? E então no verso 10. E pesou o coração de Davi depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor, muito pequeno o que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Então ele percebe que ele pecou. O que ele estava tentando fazer? Qual é o ponto, o objetivo dessa numeração? Qual é o ponto dessa numeração, minha irmã? Por que ele está numerando as pessoas? Você pode falar mais alto. Quanto de força ele tem? Então, ele quer saber o quanto de força ele tem. Que tipo de força? Humana ou divina? Humana. Então, ele está se tornando cada vez mais parecido com os reis dos países vizinhos, com o mesmo tipo de pensamento. Eu quero saber quão forte eu sou. Então, agora ele percebeu que ele fez errado, então agora ele vai ser punido.
No verso 11, Deus vem até ele através do profeta Gade e diz: você tem escolha. E aí no verso 14, então Davi disse a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, não nas mãos dos seus inimigos, porque isso era uma das opções que ele tinha. Porque as misericórdias do Senhor são muitas, mas não nas mãos do homem caia eu. Então, no verso 15, enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Dan até Berseba é uma palavra-chave para quê? Desculpe. Sul e norte. Tudo. Todo o país. Então é uma palavra-chave para tudo, todo o país. 70.000 homens. Meu irmão. Por que 70.000 homens morreram? Apenas porque Davi disse: conte-os. Joabe vem batendo na sua porta. Não, ele não vai. Ele vem batendo na porta do seu vizinho. A criança ou a esposa abre a porta e ele diz: quantos homens vocês têm aqui? O marido aparece e diz: existia eu e meu filho. E Joabe escreve o quê? Meu filho mais velho. O que Joabe escreve no seu livro de registro? 2. Então, agora ele vai ir bater na sua porta. E o que você vai fazer? Se ele bater na sua porta, o que você vai fazer? Você vai abrir. Então você vai abrir a porta e Joabe vai dizer: você parece de idade. Quantos anos você tem? E o que você vai dizer a ele? Você vai mentir ou vai dizer a verdade? Você vai dizer a verdade. Então você vai permitir ser contado, ser numerado. Você sabe que é pecado ser numerado? Você sabe que é pecado ser numerado? Ele foi na porta do seu vizinho e agora ele vem para sua casa. Você sabe por que ele está ali. Você teve tempo para pensar sobre isso. Você teve 1 minuto daquela conversa com o seu vizinho que você pôde ouvir e aí ele vai até a sua casa e aí ele bate na sua porta e o que você vai fazer? E você disse que vai abrir a porta. E ele pergunta: quantos anos você tem? E aí você disse que você tem mais de 20 anos. E minha pergunta a você é: você sabe que é pecado ser contado? Eu estou perguntando: você sabe que é pecado ser contado? Semana passada, 10 anos atrás, 5 minutos atrás, antes de você abrir a sua boca, antes de você ir até a porta, você sabe que é pecado ser contado, ser numerado? Então, deixe-me perguntar esta pergunta. Joabe sabe que isso é pecado? E o que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Ok, então eu estou perguntando a você. Você sabe que é pecado? Não se. Eu estou perguntando se você sabe que é pecado. Ou você não sabe que é pecado. Você é um israelita e você é maior de 20 anos. Você sabe que é pecado ou não? Você sabe. Todos nós concordamos com isso. Todo mundo sabe que é pecado. E você disse: eu vou abrir a porta. Ok, então nós vamos para a história novamente. Você o ouviu falar e ele vai vir para a sua porta e o que você vai fazer? Ele vai continuar batendo. E ele diz: derrubem a porta porque eles não estão respondendo. E o que você vai fazer? Ok, eu vou te dar uma alternativa. Peça a sua esposa para atender a porta por você. Peça a sua esposa para atender a porta. Ou a sua irmã. E diga: não, nós não temos homens jovens aqui. Vá para a próxima porta, é ali que vocês querem ir. Pulem a nossa casa. Nosso pai faleceu e nós não temos irmãos mais velhos. Não é isso que você vai querer dizer a ela? Você mentiu. Sim. Todo mundo sabe que é pecado. Então, esses 70.000 homens, por que eles morreram?
Eles aceitaram ser contados, ser numerados. Então, você acredita que todo mundo sabe que é certo ou errado ser numerado? Todo mundo ao menos sabe por que Joab está fazendo a numeração. Talvez eles estivessem fazendo uma taxação. Então, eu vou te dar uma história diferente agora. Agora, você não sabe por que ele está fazendo a numeração. Talvez eles vão fazer uma loteria. Talvez vai haver uma festa do rei e eles vão selecionar de todos os homens valentes. Talvez ele esteja procurando uma guarda especial, soldados de elite. Você gostaria de participar disso? Qualquer homem gostaria. Você nem sabe ao menos por que ele está ali. Então agora você vai abrir a porta. Talvez eles estejam recrutando para um trabalho de um cargo de alto escalão e você desejou isso a vida inteira e você vai abrir e vai falar, inscreva aí, você vai fazer isso, não vai? Claro que vai. Então, estes 70 mil, eles morreram inocentemente ou culpados. Porque Joabe não diz a eles por que eles estão sendo numerados. Então, como pode pessoas inocentes morrerem pelos pecados de um homem? Deixe-me refrasear a pergunta. Eu sei o que Ellen White diz sobre este assunto, mas a história é que estes homens morreram por causa do pecado de Davi. Você concorda com isso? Então, nós temos tanta certeza de que cada homem aqui era mau. Você ainda está certo disso? Eu não estou dizendo que você está errado. Eu estou dizendo que você ainda está certo de que precisa ser dessa forma? Eu te dei a história de Davi, eu te dei a história de Sodoma, onde nem todos precisavam ser culpados, e então na nossa conversa, no intervalo, nós tivemos outra história, que se você voltar para a história milerita, todo mundo será convertido, cada pessoa, eu não sei quantas pessoas, talvez 10 milhões de pessoas eles tinham no mundo, eles vão ser capazes de alcançar 10 milhões de pessoas? Não, sem chance, eles não podem fazer isso. Na verdade, os mileritas, os adventistas agora, eles reconhecem esse fato e depois de 63, quando eles se tornam uma igreja formalizada, eles vão começar a pensar sobre o evangelismo público e eles entram numa briga com a igreja. E vocês sabem qual é essa briga que eles entram? Eles dizem que nós precisamos fazer evangelismo público e a igreja diz, o mundo é deste tamanho e quão grande somos nós? Nós somos como este ponto. E isso não vai funcionar. Então, ao invés de desperdiçar o nosso dinheiro indo para esses países distantes, nós deveríamos focar nossa atenção de maneira apropriada. E o que eles fazem? Eles desenvolvem um argumento teológico. Todo mundo sabe o que um caldeirão é. É uma panela onde você derrete coisas. Sim? Então, o que é o caldeirão nesta história? Os Estados Unidos é o caldeirão. Então, aqui está os Estados Unidos e eles dizem, todo mundo vem para cá, não vem? É a terra da oportunidade. Então, os Estados Unidos, aqui, qual é a sua relação com o mundo? Se todo mundo vem para os Estados Unidos, qual é a sua relação? O que eu posso colocar aqui? Estados Unidos, mundo, igual. Nós estamos bem com isso? Então, os Estados Unidos é igual ao mundo. Todo mundo entende a lógica adventista? Então, agora, nós podemos lidar com os Estados Unidos? Com certeza nós podemos, porque os Estados Unidos é um país pequeno nessa história. Você basicamente tem tudo na fronteira oriental, as colônias, se vocês chamarem assim, e tudo que está no ocidente. E no meio que há? Nada.
É como se fossem terras ruins, mortas. Na verdade, eu acho que eles já tinham começado a fazer, provavelmente, a rota de Oregon, a ferrovia, talvez não estivesse em força total, mas já estava ali. Eu não sei se eles já tinham estendido os trens na época dos anos 70, mas eu acredito que sim. Então você já tinha as duas costas e tudo no meio era apenas espaço desperdiçado, então era bem fácil de lidar. Então nós podemos lidar com isso. Então se nós fizermos nos Estados Unidos, é a mesma coisa que fazer com o mundo. Então, o que acontece com todas as pessoas no mundo que nunca ouviram o Evangelho? Nada. Eles apenas são pegos pelo caminho. Talvez esses 50 homens, 500 homens, 500 mil homens, que eram todos bons homens, eles são apenas pegos pelo caminho. Essa história é uma história boa, é a história do segundo advento. Essa história é morte, é uma sentença de morte, porque você está no lugar errado, na hora errada. Então, não é uma resposta definitiva. Talvez as pessoas discordem, talvez as pessoas respondam de volta. Nós podemos fazer isso rápido se as pessoas responderem. Mas eu gostaria de sugerir, baseado nessas poucas histórias que nós olhamos, que talvez existissem pessoas fiéis aqui e eles apenas vão morrer desnecessariamente. Lembrem-se que naquela manhã era o aniversário de alguém. Algum pobre, inocente garoto fazia 20 anos. E o seu primo de 19 anos diz, isso é loucura, esse homem, Moisés, é louco. Ele vem para ele e diz, ele não é louco? E ele diz, sim, eu acho, morto. Apenas porque era seu aniversário. Ou a sua mãe era velha e ela vai ficar doente e não vai resistir, e ela não vai conseguir entrar na Terra Prometida. Então as pessoas morrem, e pessoas inocentes morrem por causa do pecado dessas pessoas. Vamos resumir. Nós estamos em Êxodos 22, verso 5. Nós queremos entender por que homens e mulheres não podem usar a mesma roupa. Sobre o que é esse problema? Nós já identificamos, Deuteronômio 22, verso 5. Nós já identificamos que, como nós dissemos, não primitivo, nem princípio, a maneira mais correta, eu fico esquecendo isso, a maneira mais correta de entender o verso é esse entendimento. Um homem corajoso de guerra, que é maior de 20 anos, que tem 20 anos ou é maior de 20 anos. É isso que essa palavra aparece no seu contexto próprio. O capítulo 22 é parte de uma seção em Deuteronômio que começa no capítulo 20 e termina no capítulo 26, e começa com um estado de guerra. Na verdade, toda essa história é sobre homens de guerra. Não é coincidência que 22 verso 5 fale sobre essa palavra. Não poderia ter escolhido outra palavra ou outro tipo de homem, mas parece que inclui isso ali. E agora nós começamos a falar sobre o capítulo 20. Nós já discutimos, mas nós precisamos voltar ali para entender o trabalho dos oficiais. Nós temos igreja e Estado, nós temos como interagir, e diz que vocês todos estão com medo. Vocês estão com medo porque vocês vão ter que fazer o trabalho agora, não como era no Egito. Então nós usamos essa ideia, voltamos para o Egito e nos trouxe até aqui. Então nós desenvolvemos uma história e eis que toda a história é sobre esses homens valentes, esses guerreiros valentes, esses soldados, nós podemos dizer dessa forma. Essa história pega a informação adicional de que você tem que ter 20 anos ou mais. Então, nós vimos que existiam muitas pessoas aqui que eram maiores de 20 anos. 4 grupos, homens e mulheres, homens bons e homens ruins. Como Deus vai operar? Como Ele vai lidar com as pessoas? Tudo é sobre o indivíduo ou é uma questão corporativa para ser decidida? São as coisas corporativas que nos movem. Então, eu te dei 3 histórias. Uma história é dos Mileritas, uma é de Abraão e uma é de Davi.
Eu vou te dar mais uma. Eu esqueci de checar qual é a referência, mas é a história de Elias. Elias, em Apocalipse 11, qual é a habilidade que Elias tem para fazer? 2 habilidades. Qual é a primeira? Fogo do céu. E a segunda? Parar a chuva. Então, ele tem 2 habilidades. Fogo e chuva. Comparar e contrastar. Sim, existe muita coisa na história que nós podemos utilizar. Chuva e fogo. Essa ideia que ele pode trazer o fogo do céu, qual é a história? É fácil pensar que essa história é sobre o Monte Carmel, mas não é o Monte Carmel. O fogo no Monte Carmel é o quê? Quem pode trazer o fogo do céu? Com certeza, mas não é isso que está sendo trazido à luz em Apocalipse 11. Você sabe qual é o capítulo? 1 Reis, nós vamos lá. Então, ao tornarmos para 1 Reis, ele vai te dar o capítulo em um momento. Então, 1 Reis, Elias está sentado no monte e ele está tendo uma briga com o rei. Ele está tendo uma briga com o rei. Nós estamos em 2 Reis. Nós vamos pegar o capítulo e o verso em um minuto. Qual é o capítulo? Nos diga qual é o capítulo. 2 Reis, capítulo 1. Então, ele está tendo uma briga com o rei e o rei diz, eu já tive o suficiente desse Elias, eu o quero aqui para resolver. Então, ele envia um capitão com seus 50 homens e diz, e o capitão diz, Elias, vá ver o rei. E o que Elias faz? Ele mata o capitão desrespeitoso. Quem mais ele mata? Os 50 homens. Os 50 homens são culpados ou inocentes? Nós não sabemos. Nós não sabemos o que eles estão pensando, porque eles não falam. Então, o fato deles não falarem os torna inocente, eu argumentaria. Isso acontece novamente. E acontece novamente. E, eventualmente, o que acontece? O novo capitão diz, poupe as nossas vidas, santo. Trata Elias com reverência. E então Elias disse, ok, eu vou com você agora. Então os homens que morreram, os 50 homens, por que eles morreram? Porque você tem um capitão arrogante. Não é isso? Então aqueles 50 homens do último grupo são mais santos do que os primeiros? Eles podem estar mais assustados, porque eles sabem o que vai acontecer. Então, eles podem estar temerosos, mas não significa que eles sejam santos. Talvez eles tenham orado a Deus para os proteger, mas eles não são homens santos. A única coisa que os salva é o seu capitão. E se eles tivessem todos se arrependido e tivessem dito, perdão, Deus, e está tudo bem, e diz, por que Deus você nos deu esse capitão fraco? Você sabe o que ele vai fazer. Por sorte, eles tiveram um capitão manso, um capitão razoável. Eles poderiam ter um capitão horrível que diz, eu não acredito nisso, é tudo superstição. Nós vamos ver. E eles teriam apelado a ele. E o que ele teria dito? Fiquem quietos, eu sou o capitão, vocês não. E Elias teria matado todos esses soldados? Ele teria matado todos esses soldados? Sim, com certeza ele teria. Elias estava apenas falando com o capitão, então ele teria matado todos eles. Então você tem 4 histórias onde pessoas inocentes morreram, que estavam andando com as pessoas erradas. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, ao lermos essas histórias sobre pessoas que morreram sem culpa própria, nos lembra da história de Moisés, em Números capítulo 14, no qual ele estava preparado para morrer, não com o seu povo, mas pelo seu povo. Essa é a mentalidade que nós devemos ter. Nos ajude, Pai, para que possamos ter essa mentalidade. Nos ajude a não pensarmos que é injusto, que pessoas inocentes precisam morrer por causa dos pecados de culpa. Ao invés disso, que sejamos como Moisés, que não só estava disposto a morrer por aqueles que mereciam a morte, culpados, mas estava disposto a tomar o seu lugar, permitindo que eles vivessem e ele morresse. Senhor, é um chamado alto ser um sacerdote.
Nós sabemos que existem pessoas ajoelhadas perante Ti agora que estão prontas para seguir, prontas para fazer um trabalho para o Senhor. Mas por causa de muitos de nós nesse movimento que não estão prontos, todos nós temos que sofrer. É fácil se tornar ressentido, Pai, mas que isso não aconteça conosco, que nós possamos entender, e mais do que entender, Pai, que estejamos dispostos a nos colocar no lugar daquele que é culpado, tomar a sua punição e permitir que eles tomem a nossa posição de liberdade da perseguição e julgamento. Nos ajude, Senhor, a compreender o que essas histórias foram designadas a nos ensinar. Oramos em nome de Jesus. Amém.